Gente querida, mais um podcast dessa tiragem aqui que é do Colapso e Êxodo Urbano, construindo vidas resilientes e autônomas no campo. Hoje eu vou falar com o Juliano Rodjar. Ele trabalha com sistemas florestais, trabalha com um clube de alimentos para cidades, tem um histórico sólido assim. Tem a companheira dele também, que também vem das ciências agronômicas. A gente vem trocando há bastante tempo nas redes, e para algumas pessoas, talvez ele seja até mais conhecido pelas participações e a pegada que ele tem no Largados e Pelados. Mas a gente combinou hoje de gravar todo mundo vestido, tá? Ô, É Juliano, isso. obrigado, velho. Bom dia. Oi, Eurico. Bom dia aí, um prazer falar com você. Eu acho que essa conversa a gente já está tentando marcar faz tempo, né? Que bom que saiu aí. Eu espero que tenham muitas mais e que a gente possa construir esse caminho aí do êxito urbano juntos. Vamos sim, cara. Eu tenho um apreço muito grande aí pela região que você está, né? Aí perto do litoral norte de São Paulo. Sim. Enfim, é uma região muito bonita. Eu tenho um grande amigo aí que é o Luizão. A gente já tem um lugar, um sítio para fazer um dos lançamentos do livro, que vai ser em Campinas, com o Aham. Cid, que é um camarada bem bacana. E aí, de repente, a gente consegue fazer umas pontes aí e se encontrar aí pessoalmente Sim, vai também. ser um prazer. Sim, o sítio está de portas abertas aqui. Maravilha. Meu querido, você foi uma das pessoas, né, que teve acesso ao manuscrito. Sim. Faltam algumas coisas no manuscrito, Aham. diagramação de exercícios, ilustrações, que é um trabalho da Luciana Jansen, que está comigo compondo a equipe e fazendo a ilustração do livro. Mas já tem um manuscrito robusto, fechado de ponta a ponta Aham. até a conclusão. E aí, como é que foi de leitura? Legal, Eurico. Eu acho que primeiro eu vou me apresentar um pouquinho para o seu público, que Fica à talvez não me vontade. conheça, né? Meu nome é Juliano, como você me apresentou. Eu me formei em engenharia florestal pela Unesp de Botucatu. Aí depois eu fiz um MBA em negócios para sustentabilidade. Fui fazer meu mestrado na Costa Rica com agroflorestas tropicais, que é um tema que aqui ainda na época era bem pouco desenvolvido. E lá já tinha a escola, o CAT, que é referência mundial com agroflorestas, e diferente do sistema brasileiro, que aqui o pessoal trabalha muito questões da agrofloresta sintrópica, lá o meu campo de visão abriu demais assim para vários tipos de agroflorestas, não só o sistema agroflorestal, mas entender o contexto da árvore no sistema agrícola como um todo, né? Ô, Juliano, desculpa interromper aqui Sim, já a sua introdução, mas eu acho que é legal. Tem um histórico muito grande dos sistemas florestais, não no formato que predomina aqui no Brasil, como você falou, mas tem sim, trabalhos muito interessantes na Península Ibérica, em alguns lugares do sim. Mediterrâneo e na América Central. O que você ressalta assim de diferenças, de abordagem e tal? Porque Tá. realmente aqui o pessoal vai muito numa linha só, né? Aqui a gente tem um sistema que fala, agrofloresta sintrópica, é o espaço de trabalho, e ali se trabalha um sistema multidiverso, com uma sequência muito, dizer assim, forte, pedindo muita diversidade, muito manejo, e lá não, eu abri mais para um contexto de entender a árvore como o que a árvore faz no sistema. Então lá a gente entende como a árvore pode trabalhar no espaço e no tempo. Então, a gente reclassifica a agrofloresta numa amplitude gigantesca, desde barreiras rompe-ventos, uma árvore fazendo barreira para um sistema agrícola. Isso a gente já considera uma agrofloresta, porque a árvore está criando um benefício para aquele sistema, até chegar no sintrópico. Então, a gente entende a árvore como os benefícios da árvore no sistema, não só dentro daquele agrossistema único. Assim. Então, a gente trabalha com cafés, com agrofloresta simplificada, com duas, três espécies de árvore, somente com um café, e isso demonstra um potencial gigantesco. A gente vê muita gente, por exemplo, quebrando cabeça com agrofloresta de café no Brasil, querem fazer uma agrofloresta sintrópica com café. Não, não vai sair, o café não vai produzir, o café precisa de 40% a 60% de luz, então você tem que saber as espécies que vão ser decíduas, que vão cair a folha na época que o café precisa de sol. Então, assim, é um contexto de entender os quintais agroflorestais, aquelas árvores que estão em volta da casa que o seu vô
sabia muito bem que eu li no manual, no seu livro, né? Que é a questão das árvores de maior importância em volta da propriedade, da casa. Daí você vai ampliando isso, daí você sai para uma agrofloresta com um carro-chefe, que é o cacau ou o café. Você não deixa de fazer os cultivos, né? O feijão, o milho, você continua tendo as áreas abertas. E aí isso é diferente do que a gente vê no Brasil. Quem é agroflorestor no Brasil quer que tudo se transforme em agrofloresta sintrópica e depois você perde a mão do manejo, né? E não, a gente estudar o contexto holístico da mesma forma que você trabalha no seu livro, de entender a paisagem e aonde é necessário colocar as árvores. Aí a E, gente vem com e, esse ter, desenho. e ter elas para um objetivo, um propósito, um contexto específico de grana, de manejo, de idade das pessoas, né? Sim, Eu tenho visto as pessoas muito assoberbadas com os sistemas, né? Tem um lance sim. interessante disso que você está falando, porque o Bill Mollison ele tem um capítulo do livro dele, do manual dele, que é As Transações Energéticas das Árvores, Uhum, onde ele trata como as árvores lidam com a luz, com os ventos, sim, com temperatura, uma série de questões, né? E, e eu não dou curso de formação em permacultura, eu uso a escala de permanência. Mas quando sim. eu falo dos sistemas de produção, eu trago as transações energéticas das árvores para para o módulo, né, de produção. Uhum, Que eu, ao contrário de você, eu não tenho nenhum um histórico acadêmico nas ciências agronômicas, né? Eu venho da uhum, sociologia. sim. Cara, e é impressionante porque, assim, dois comentários que eu recebo sempre. Gente que já estudou permacultura no Brasil e que já Uhum, estudou agrofloresta fala assim, poxa, mas eu nunca vi a água sendo abordada assim e eu nunca vi as árvores sendo abordadas assim. Eu falei, pois é, mas isso isso. aí, ó, é conhecimento que está aí há muitas décadas já. Eurico, e eu vejo assim que esse que é o problema da pessoa fazer só um único curso na vida e achar que sabe tudo. Assim, tem muita gente dando cursos, escrevendo livro de agrofloresta sem formação, né? Assim, a gente vem tentando uma meritocracia, dizer assim, no nosso sistema que é meio impossível, e essas pessoas vêm quebrando mais, e essas pessoas vêm quebrando mais ainda, porque assim, o mérito nosso de estudo precisa prevalecer sobre esses cursos, porque eu vejo você com conhecimento que você estudou a vida toda, para criar um contexto de ocupação da paisagem, né, que tem esse viés de entender a propriedade como um todo e não só um único sistema dentro dali. Então, assim, a gente tem que valorizar essas pessoas que estudaram mesmo esse contexto holístico para fazer essas verdadeiras mudanças, porque o tanto de gente que reclama que foi para o campo, quebrou a cabeça, a agrofloresta não me deu dinheiro, só deu custo, só vai dar custo. A agrofloresta, o retorno dela é a muito longo prazo. Então, assim, a gente tem que entender todos os contextos da propriedade rural para conseguir fazer realmente essa mudança que o seu livro aborda, né? E tem dois contextos, cara, que as pessoas que passam dificuldade e elas quebram, né? Seja financeiramente ou afetivamente, porque tem gente que divorcia, tem gente que fica com burnout, né? Com estafa e tal. Então, tem vários tipos de quebra. A gente fala muito só da quebra financeira, mas tem gente que não quebrou no financeiro, mas tá com a vida toda quebrada, né? É, Isso. tem duas coisas. Hoje de manhã eu recebi um e-mail e ele é recorrente. O cara fala assim: olha, eu estou há 10 anos tentando ser viável com a agroecologia e eu preciso parar de romantismo porque isso não funciona. Mas não é a agroecologia que não funciona, é o jeito que ele abordou aquilo ali que não funciona. Ah, Porque a sim, agroecologia funciona muito melhor do que o pacote químico, ela é muito mais barata, inclusive, né? com certeza. Mas é isso, assim, a gente começa, muita gente começa com um objetivo que ele também é reducionista, que é o seguinte, sei lá, eu vou agroflorestar minha propriedade inteira. Eu já ouvi isso também várias vezes. Sim. E eu falo assim, tá, e você vai viver do quê? Uhum. Porque assim, cada hectare de agrofloresta em sistema sucessional, na minha conta, precisa pelo menos de 2,5 pessoas período integral, cada hectare, no mínimo. Isso, isso. É Então, uma assim, conta bem. e aí assim, isso, Essa conta é a que e é tempo integral ainda, né? Não é, isso. essa pessoa não tem tempo nem para ir arrumar a mangueira que estourou a água. Isso, isso, isso. Então, Tipo assim, isso. aí essa pessoa ela fica ou com uma, vamos dizer assim, ela fica com um ranço, né? Fica com, Sim. enfim, uma implicância com a coisa, ou então ela se coloca numa posição
de pessoa que não foi competente o suficiente. Uhum. Porque ela vê que a abundância aconteceu, ela vê que o sistema funciona, mas ela não conseguiu se viabilizar. E aí ela se coloca numa posição de autoflagelo. Ah, pô, Uhum. eu sou um bosta, eu não consegui e Sim. tal. Só que a realidade é essa, né? Assim, a maioria das pessoas visitam esses sistemas em propriedades que têm uma quantidade de mão de obra gigantesca, seja em aluno, seja em mutirão, seja em estágio e tal. Sim. E, e eu não tenho problema nenhum com os cursos no seguinte sentido. Eu acho que quem dá curso só tem que falar o seguinte, fala, ó, eu ganho X mil reais de curso e Isso. eu ganho X mil reais de produto. Deixar bem claro isso, né? E aqui, esse sistema que vocês estão vendo aqui, ele recebe aqui tantas dezenas de pessoas todo mês para cuidar dele. Aí, se Isso. a pessoa tiver condição de fazer De uma escola replicar. dentro da propriedade dela, beleza. Se ela não tiver, o primeiro passo que ela tem que se perguntar é assim: tá bom, então como é que eu uso o sistema agroflorestal dentro de uma condição que eu dê conta de manejar? Isso. Porque as pessoas estão copiando e colando, cara, e tem um monte de gente com dificuldade. Sim. E aí eu te pergunto, o seu livro, sobre o seu livro, né, que a gente está vindo conversar aqui, né, que eu vou até falar o nome do livro aqui, né, O Colapso e Êxodo Urbano, Construindo Vidas Resilientes e Autônomas no Campo. Como que o seu livro ajuda essas pessoas a entenderem esse contexto, assim, para chegarem de uma forma mais assertiva do que quebrar a cara nesse processo. Juliano, eu fiz o seguinte: tem vários capítulos, né, que eles vão preparando as pessoas para isso, mas o penúltimo capítulo, o capítulo antes da conclusão, que é o capítulo 9, eu abordei essas questões de uma maneira bem transparente, trazendo a minha opinião profissional, no seguinte sentido: eu acho que todo mundo que se presta a querer para o campo precisa estudar agroecologia. Como um A gente, todo, a agroecologia como um todo, né? isso. Só que a gente tem que posicionar algumas coisas e a gente tem que deixar de ter. Tem uma doença do nosso tempo que é o seguinte: a pessoa não tem muita pertença com o território dela e ela cria pertença com o movimento agroecológico, o movimento agroflorestal, a permacultura, ou então o partido político e tal. E a gente está se lascando por conta esse deslocamento da pertença, porque assim, cara, a gente pertence ao campo, a gente pertence à terra. Sim. E aí, se você se coloca assim, olha, eu pertenço à terra, eu preciso cuidar dela e ela precisa cuidar de mim, algumas coisas começam a ficar mais claras. Então, nesse sentido, de forma bem isenta, a agroecologia é um conhecimento fundamental, no sentido de fundação de uma casa, por Uhum. exemplo, é fundamental, mas a agroecologia, ela não é uma boa ciência do desenho ecológico. Ela não posiciona bem as coisas umas Uhum. relativas às outras. Ela não faz essa explicação, né? Da onde Isso, vai cada coisa. Ela isso, explica que tudo é importante, mas não loca, né? isso. Nos sistemas agroflorestais, eu coloco no livro essa observação que você trouxe. Muita gente não estudou planejamento, não estudou desenho ecológico, não estudou agroecologia e estuda primeiro o sistema agroflorestal sucessional. E Sim. aí tem um benefício muito grande em termos de alfabetização ecológica, porque Uhum. você cuidar de um sistema florestal por, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, cara, é uma escola, assim, ecológica maravilhosa. Sim. Só que tem um problema. A pessoa começa ela tem uma tendência a enxergar a propriedade toda como um sistema florestal, e não é. Uhum. Que é o que eu estava Então, comentando com você agora, né? De exato. entender onde é agrofloresta e onde não, né? Isso. Então, assim, a gente tem no Brasil, dentro dos movimentos agroflorestais, o conhecimento e os profissionais, talvez, entre os mais competentes do mundo, para a gente reflorestar áreas, fazer florestas produtivas, florestas que o ser humano está habitando e manejando ali dentro e tal. A gente está ímpar no mundo com relação a isso. Uhum. Só que, quando a pessoa estuda primeiro isso, ao invés de estudar desenho ecológico, planejamento integral da propriedade, ela fica com uma série de vieses. E aí tem um risco muito grande que é o seguinte: ela passa a servir o sistema ao invés do sistema servir a ela e a propriedade. Que é Sim. bem diferente a lógica, né? Então, assim, se a Uhum. pessoa quer ser, vamos dizer assim, eu quero ser um exemplo de agricultura sintrópica, ela vai, como você falou, vai desenhar um sistema
muito diversificado, que exige um manejo gigantesco, mas que não é pragmático, de repente, para a vida conjugal dela, para a vida financeira dela, sim, né? Então, sim. assim, nesse capítulo, cara, eu fiz questão de colocar as coisas bem transparentes, né? A gente não tem que pertencer ao movimento agroflorestal, à agroecologia, a gente tem que pertencer ao nosso território. Uhum, E sim. isso muda muito, inclusive muda o posicionamento político. Uhum, Porque, em vez de a gente ficar se estapeando por causa de macropolítica, a gente fica mais esperto para lidar com a micropolítica no município, que é onde realmente a gente tem ação, isso. né? Tipo, então assim, esse capítulo em específico ele fala sobre isso, né? E aí uma outra, um comentário meu que, de novo, não tem valoração dos sistemas, mas é uma questão pessoal minha de gosto, né? E eu acho a escala de permanência da linha-chave uma coisa, uma ferramenta mais elegante, pragmática, ela propicia um pensamento sistêmico mais fácil. Mas aí Sim. também eu faço um pró e contra da permacultura com a escala, né? A permacultura Uhum, para propriedades menores é muito boa, mas uma coisa que pouca gente entende é que quando você vai estudar, por exemplo, as metodologias de desenho da permacultura, cara, é complexo, tem bastante coisa ali. E aí você vê as pessoas presas em, por exemplo, formas geométricas, mandalas, muita coisa que é, vamos dizer assim, rococó, uhum, mas ela não entendeu a estrutura, sabe? sim. E, Sim. por exemplo, erro muito comum que eu vejo assim, as pessoas querendo dar formato a sistemas de produção num relevo que Uhum, tem declínio. uhum, O relevo declivoso e a pessoa está querendo fazer mandala. Meu amigo, mandala é para terreno plano, 100% plano. sim. Se o terreno tiver algum caimento, muito melhor do que a mandala é você alinhar ele com relevo, Eu vou dar né? até um exemplo, assim, um pouquinho que você está falando de permacultura. Eu adoro bioconstrução, adoro permacultura, eu sigo a ideia, só que daí eu vim para o sítio que eu moro hoje, tinha uma casa a ser reformada, para mim entrar no sítio, para conseguir começar todo o processo. Se eu tivesse olhado para a bioconstrução como uma técnica, eu demoraria muito tempo para entrar nessa casa e os meus recursos financeiros se esgotariam, e meu tempo se esgotaria, e todo o social meu se esgotaria, e eu só pensando na bioconstrução. Não, a gente falou, não, entra com uma convencional agora, pensando em mínimo impacto, geração de resíduo, tudo, só que entramos rápido no sítio. E aí depois a gente começa a pensar nos desenhos de bioconstrução em outras unidades da propriedade, mas agora não é o momento para E, isso. e uma obra barata que te permite habitar, né? Porque qual que é um Sim. outro erro que o pessoal tem também, que eu comento no livro? A maioria das pessoas está indo para o campo com financiamento. E aí ela, Uhum. ela, ela paga mal, porque ela paga caro numa propriedade que muitas vezes não é boa, e Sim. depois ela paga caríssimo de novo numa obra, porque ela quer fazer a casa dos sonhos logo na chegada. Isso. Cara, são duas retiradas financeiras que ela faz que colocam ela em risco de quebrar muito rápido. Sim. O seu vô demonstrou isso bem, né? Que ele começou com uma casinha mais simples no Ele, livro, é, né? ele Você foi. mostra a história do seu vô ali, que ele foi evoluindo, né? E sempre também com todo o desenho em volta da casa, né? A horta, o galinheiro próximo à casa, todo esse sistema interagindo, né? Ele já tinha essa visão, né? É, coisas que ele fez assim, né, muito interessantes para o tempo de hoje. Apesar dele não ter estudado desenho ecológico, ele tinha um conhecimento ancestral de algumas coisas que funcionavam muito bem. Então, assim, a gente sempre Sim. teve água por gravidade, Uhum. a gente sempre teve mais de uma fonte de água funcionando, sempre duas fontes funcionando. Uhum. E ele fez a primeira casa de madeira, de um jeito que ele conseguia participar da obra, era uma casa bem simples. No começo, Uhum. inclusive, não tinha nem cimento queimado, no começo era chão batido mesmo. As minhas Uhum. primeiras memórias de infância são nessa casa. Uhum. Aí na segunda Que tá no casa, livro, né? tá no Que tá livro. tudo isso. Aí eu fiz, né, na primeira parte do livro, eu compartilhei algumas dessas memórias, porque assim, ele fez essa construção dessa propriedade com quase 50 anos. E Uhum. viveu ali 25 anos, teve dois, três negócios de sucesso, viveu uma vida muito boa, ele Uhum. gostava muito daquilo. Então, assim, hoje as pessoas com 40, 50 falam, eu tô velho. Meu amigo, se você tá se achando velho, você ficar na cidade, você vai morrer bem rápido, porque, né, É aí que você vai morrer rápido. é ali que acelera o negócio, né? E As você caveiras. fala um pouco e você fala um pouco de tempo das coisas, de valor, né? Porque às vezes a gente fica na cidade, o seu livro ali tem uns momentos que fala, a gente fica vivendo uma coisa esperando, só que
se a gente vem para o campo, de repente é muito mais intenso do que tudo aquilo que estava tentando se criar na cidade em tão pouco tempo na roça, né? No campo. É, então, ele foi, né, criando essas casas e fazendo essas hortas. E a minha percepção, hortas, pomares, animais, né, a minha percepção de que a construção de uma vida no campo, ela leva alguns anos para se estabilizar. Então, por exemplo, o sistema Sim, agroflorestal sucessional que a gente estava conversando, vai demorar uns 4 anos para estabilizar, 4 a 5 anos, sim, né? Só que a gente esquece que a genética dos animais também, a genética das uhum, plantas também, o sim, tempo de maturação do solo, no primeiro ano você talvez vai fazer uma correção, ele vai demorar 1 ano e meio, 2 para responder. uhum, Então, isso, assim, as pessoas, elas às vezes vão para o campo com uma noção muito urbana de resolver as coisas com o dinheiro. E no campo, mesmo com todo o dinheiro do mundo, tem algumas coisas que você não consegue furar o tempo, né? sim, Então as pessoas têm que também estar preparadas para isso. De novo, na primeira parte do livro, eu compartilho muito esses exemplos familiares, sempre tentando dar buscando esse exemplo, né, de construção de casa, de pomar, de uhum, horta, a relação dele com o tempo, né, ele vivia mais devagar, uhum, enfim, e isso para dar um embasamento para as pessoas do que é possível, mesmo numa idade já avançada, né? uhum, Então, de novo, o livro teve essa diferença que eu não sim, coloquei no começo do livro uma justificativa teórica, econômica, energética, né? Eu já comecei dizendo assim, olha, né, a transição já foi feita várias vezes por várias pessoas, e é uhum, isso. E aí no final do livro só que eu comento um pouquinho essa questão da justificativa energética, econômica, uhum, essa questão mais do colapso eu deixei um pouco mais para o final, porque eu parti do pressuposto que quem quer esse livro já quer sair, eu não preciso explicar por que a pessoa tem que sair. Eu porque preciso tem esse explicar colapso, uhum, isso, eu preciso explicar para ela como é que ela chega bem, né? Igual você falou, como é que eu faço sim, para ser sim, assertivo? É melhor aham, do que ficar explicando por que a economia não está funcionando, por que uhum, a matriz energética fóssil não funciona, por que uhum, várias civilizações já colapsaram na cidade. Não, em vez de eu ficar explicando tudo isso, eu criei uma história familiar, criei não, eu relatei, nessa história é real. E aí usei ela para as pessoas pensarem como sair da cidade, né? sim, Questão do alimento, da água, como é que uhum, você vai recuperando relação com o campo. Então foi um pouco nessa uhum. lógica que meu avô fez parte, né? Minha avó também, do livro, né? Aham. O seu livro, assim, eu li ele digital, né? Sua primeira versão digital, mas eu senti falta de um cantinho para escrever, sabe? Então eu quero ele físico depois, porque e até te dando uma ideia de ter uns espaços para escrever, porque Mas é tem, um vai ter aí, ó. tem. Então, perfeito, porque na sua diagramação eu acho que você vai montar ele com isso, né? Porque é um livro que eu senti que dá muita vontade de. É aqueles livros de rasurar mesmo, de marcar que é importante para mim. Aqui eu quero escrever sobre isso, vou complementar com um dado que eu já tenho de outro lugar. É um caderno de campo, né? Você queria dar esse nome de caderno de campo, né? Não É. sei se você quer explicar um pouquinho também o porquê que você mudou de nome. A gente fez um trabalho inicial de que a pessoa teria, né, essa metodologia de ter um caderno analógico onde ela consegue organizar informações e tal, e criar uma gestão mesmo analógica, né? Eu tenho incentivado muito a gestão analógica. O pessoal fala que eu estou ficando doido, mas eu acho que eu estou ficando tão atrasado que eu estou começando a ficar na frente. Não, você está certíssimo. E Eu aí, tô sempre com as minhas anotações aqui, é caderno, é agenda, isso aí. aí tinha essa ideia, né, de que a pessoa ia montar um caderno, que seria o caderno que ia organizar a relocalização dela para o campo, para uma cidade pequena, seja lá o contexto, né, da família qual for, e que depois esse caderno poderia ser o caderno de gestão mesmo de campo da propriedade, já com agenda, com diário, com um formato Uhum, bem prático, né, de utilização de um caderno. Mas aí enfim, tive algumas reuniões com o pessoal do campo editorial, conversei com 3 pessoas e elas falaram assim, olha, o que me preocupou foi assim, 2 delas não pegaram a referência do nome, elas não, porque elas são tá, da cidade, sim. elas não entenderam a referência do caderno de campo, né? Uhum, E todas elas disseram que, talvez porque elas não entendiam a referência, elas disseram que o nome não trazia a sobriedade do tema, tá. a seriedade com que eu abordei, né, o livro, os capítulos todos e tal.
Uhum. E aí a gente ficou com um certo pesar, assim, porque a gente gostava do nome inicial, que era Meu Caderno de Ida para o Campo, né? Uhum. E Que pra gente é aí, comum, né, no campo. Ó, eu tenho aqui, vou até é, mostrar. Eu tenho um caderno onde eu anoto minhas referências, faço meus croquis de, meu galinheiro vai ser assim e tal, mas para pessoa da cidade isso não é comum ainda, né? Não é algo do dia a dia. exato. E aí, assim, essa informação de que elas não conseguiam pegar a referência do caderno e a informação de que o nome estava, talvez pela música do Toquinho, não sei, né? Que o nome estava um pouco infantil, né? Não combinava com a sobriedade dos assuntos que o livro trazia. Sim. E, enfim, aí a gente conversou e tal, conversei com o Luciano, que está fazendo toda a identidade visual, a gente está fazendo essa ergonomia que você falou, né? Tem a diagramação, tem espaço para escrever, tem exercício, tem Uhum. ilustração. Então, assim, o livro, ele é, inclusive, a gente optou por fazer colorido também. Então, assim, ele Ah, que tem, legal. ele é bem, assim, como é que eu vou dizer? Ele é bem inspirador, né? Ele Aham. provoca. Sim. Aí, enfim, pensando nisso, né, eu juntei as coisas que eu realmente venho trabalhando há muito tempo. Eu falei, olha, a gente precisa Legal. construir autonomia, né? Uhum. A gente precisa ser resiliente porque no campo a gente precisa ser resiliente porque a gente vai tomar na cabeça várias vezes. O campo nunca é como você planejou. Você planeja uma coisa Não. e sempre vai ter imprevisto, né? Então tem que ter Todos resiliência, os tem que ter dias. autonomia. E aí o pessoal me perguntou, mas poxa, e a cidade? Eu falei, cara, a cidade ela vai colapsar. Não é que a gente vai. As pessoas não entendem isso. Não é que a gente vai deixar de ter cidade. Mas é que antes do combustível fóssil, a gente tinha cidades com no máximo 1 milhão de pessoas. Sim. A gente está com cidade com não sei quantos milhões. Então, assim, Uhum. a grande maioria das pessoas vai ter que sair de novo. Uhum. Sim. A cidade vai se manter, vai continuar tendo cidade, centros urbanos, isso aí não vai Sim. acabar. Mas o jeito que esses lugares vão ser redesenhados é que vai judiar muito de muita gente, né? E aí entra esse Sim. lance do colapso, é colapso êxodo-urbano. E aí tem Uhum. vários pensadores que falam sobre isso, né? Você pode esperar ou você pode ir na frente, né? Uhum. Tem um camarada muito interessante que ele tem uma pegada, ele tem duas linhas, né? Ele tem uma linha de estudo do pico do petróleo e tal, e tem uma pegada mais esotérica. E às vezes ele mistura as duas, mas normalmente ele tem livros que são bem distintos dessas duas linhas. Ele chama Uhum. John Michael Greer, é um cara muito legal. Ele escreveu o Longo Declínio, né? Ele é um cara que ele fala que as pessoas não entenderam colapso. Colapso é séculos de colapso, não é rápido igual Hollywood, né? Sim. E ele fala um lance interessante sobre isso, né? Que ele fala assim, olha, as pessoas já estão vivendo isso e não conseguem enxergar. Já há Então, um colapso e não enxergam, né? Acham que tá tudo isso, bem, né? isso. Então, Uhum. aí o nome, então, ele já vem com esse recado, né? Olha, Uhum. é isso aqui. E Legal. aí, assim, para quem acha que é muito alarmante, né? Assim, muito alarmismo, tem Joseph Tenter, tem o Jared Diamond, tem o Eric Klein, tem a Rebecca. Aí, cara, tem uma série de autores muito Sim. bem renomados, pessoas que têm uma vida acadêmica impecável, Uhum. defendendo que a gente já vive um colapso. Uhum. Só que as pessoas não têm, não conseguem enxergar essa paisagem do colapso porque elas foram colonizadas por Hollywood. Então elas pensam que colapso é só tsunami, terremoto, Sim. meteoro, Sim. né? Elas não percebem que, por exemplo, pode ser uma crise energética junto com um super El Niño, pode arrebentar os sistemas alimentares de uma vez só. É. A gente está prestes a ver isso, né? A gente já tem um super El Ninho chegando, já está mudando o clima, né? A gente está aqui numa região que essa época era para estar seca, está chovendo. Aqui pode ser que essa mudança pode ser positiva, de repente, entre aspas, só que as plantas estão totalmente desreguladas, soltando brotos no inverno. A gente não sabe como isso vai alterar a fisiologia das plantas mais para frente e também a produção de alimentos, né? Então, assim, às vezes a gente está vivendo o que você falou, esse colapso e nem está percebendo, porque parece que os sinais são positivos, mas uma hora ele vai sentar ao contrário na gente. E tem um negócio que eu coloco no livro também, Juliano, que tem a ver com essa experiência sua aí, né? Que é o seguinte, as pessoas nas cidades, elas ficam discutindo as mudanças climáticas de um ponto de vista puramente intelectual. Ah, a Uhum. mudança climática é causada por corporações que estão fazendo geoengenharia. Aí o outro cara fala, você não sabe nada, mudança climática é por causa do capitalismo.
Aí o outro vem e fala assim, aí o cara que é da direita fala assim, não, sempre teve mudança climática, besteira esse negócio aí, o Uhum. planeta sempre funcionou, né? Essas teorias, né, elas ficam funcionando ali no âmbito só intelectual, puramente intelectual, porque os caras estão discutindo isso, todos eles vão lá no supermercado e contam que vai ter tomate, que vai ter cebola, que vai ter tudo ali, né? Nem eles fizeram a transição, né? Isso. Aí quando você pergunta para as pessoas, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser do agro, você pergunta sobre mudança climática, não tem nenhuma pessoa que realmente vive no campo que não te fale que o clima está ficando cada vez mais maluco. Sim. Então, assim, para quem realmente é do campo, independente da inclinação, né, se é agroecologia, se é modelo industrial, Uhum. seja lá o que for, para quem realmente é do campo, a gente sabe que está ficando difícil de planejar o ano. Tá difícil. Porque vem, Completamente. vem veranico, vem chuva fora de época, e vem frio fora de época, vem calor fora de época, vem, né? E é o que você falou, assim, Granizos que vieram em Minas agora acabaram com o café. O preço do café tá baixando, mas daqui 6 meses vai estourar de novo porque não vai ter estoque. Então, é isso. Então, uhum. e aí tem um lance que eu tentei, assim, apresentar de uma forma concisa no livro, né? As mudanças climáticas e o declínio energético, isso vem do trabalho do David, vem do trabalho de várias outras pessoas, né? Da Nicole Foz, enfim, tem o Nate Reagans também, enfim, tem muitas pessoas que estão estudando isso. Mas as duas forças que estão desenhando o nosso tempo é o declínio energético e as mudanças climáticas. Uhum. E quando a gente vê as soluções que estão sendo apresentadas pelos governos, de novo, quem está no campo sabe que aquelas soluções ali são todas, é tudo vitrine. Pô, cidade Uhum. esponja. Você tem um prédio em São Paulo com 4 apartamentos por andar, 15 andares. Todo mundo vai no banheiro 3, 4 vezes por dia, no mínimo. Cada descarga é 10 litros d'água. Tem um consumo de não sei quantos mil litros de água por apartamento, contando torneira, chuveiro, vaso, cozinha, lavar carro, etc, etc. Aí a pessoa vai lá e faz uma calçada porosa e diz que cidade esponja vai resolver? Ah, para, cara. Sabe? É tudo. No- Para, sabe? É tudo fora de. Eco-washing, né? É a lavagem cerebral que é o ecológico tá sendo trabalhada aí. E tem um monte de gente que é do socioambiental que fica celebrando essas coisas como se elas fossem um sinal de avanço. Elas não são um Sim. sinal de avanço, elas são um tratamento paliativo para uma cidade que a gente sabe que vai ser impossível de viver ali, né? Mas as pessoas têm um Sim. viés de apego com a cidade, porque ela traz, né? Enfim, traz muitas comodidades, né? A cidade tem o lado Uhum. positivo da cidade são as comodidades. Só que Sim. é isso, é insustentável para a maioria das pessoas, não vai funcionar, já não funciona. É. Eu fui fazer um bate-papo com o pessoal do Brasil de Fato, né? E aí o repórter me perguntou, um cara, gente finíssimo, cara, inclusive. Aí ele perguntou assim: é, em quanto tempo você acha que as cidades vão ficar inviáveis? Aí eu falei, para quem? Já é... Já Para tá, muita meu. gente já está, né? Exato, entendeu? Já tá. Sim. Foda, né? Sim. Eu tinha escrito umas perguntas aqui, eu acho que eu vou aproveitar para fazer uma aqui Vamos, que vamos. tá bem no tema, assim, ó. Ao longo do livro, né, você defende que a verdadeira transição não é apenas geográfica, né? A gente tem que ter uma mudança ética, ecológica e até mesmo espiritual. E como que alguém que ainda vive em uma grande cidade pode começar essa mudança de mentalidade antes da compra dessa propriedade para fazer essa transição para o campo? Eu acredito, Juliano, que é, a gente precisa cultivar uma. Como é que eu vou dizer? A gente precisa cultivar uma vontade muito grande de entender o que que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Eu acho assustador que a gente confie em supermercados para comer. A gente não Uhum. sabe quem manuseou, não sabe de onde veio, não tem a menor noção de que solo que estava aquilo, não sabe que tipo de veneno foi usado, não sabe nada. A gente terceirizou muitas coisas e a água é a mesma coisa. A gente está acostumado a abrir a água ali e achar que aquela água é boa. Então tem tantas pessoas entre o alimento que a gente coloca para dentro do nosso corpo e a água que a gente bebe que a gente está ficando idiota, sabe? Sim, É uma água que pô, tem município brasileiro com água radioativa, tem município brasileiro que está sim. com vários agrotóxicos na água que sai na torneira. Uhum. Aí, mesmo que não tivesse agrotóxico, por exemplo, tem tanto cloro, você vai tomar um banho quente, a água evapora cloro, você respira cloro, cloro é um químico.
Então, assim, um dos maiores órgãos que a gente tem no corpo é a pele. Aí, pô, você vai tomar banho na cidade, a água tá com cloro, tá com, enfim, e Flúor, flúor, tal, um, e você tá ali um- tomando banho quente, respirando aquilo tudo no vapor do uhum, banho, né? uhum, Então, assim, a gente precisa cultivar uma vontade de liberdade, uma vontade de contato com os lugares de onde vem o nosso alimento, nossa água, e isso cria um vetor. Poxa, quando você faz uma entrega, eu tenho certeza que o cara que recebe o seu alimento, ele puxa assunto com você, ele quer saber do seu sítio, ele viu foto, sim, ele sim, tem um interesse naquilo ali, né? Então, assim, uhum, uma das principais mudanças que a gente precisa fazer nesse caminho de começar a ir para o campo é fazer o nosso alimento vir para a gente direto do campo, sim, sabe? As CSAs, os clubes de sim, compra, as feiras uhum, agroecológicas. De novo, a gente está para ter os sistemas alimentares para quebrar. Se o governo tivesse sério sobre, assim, soberania e segurança alimentar, a primeira coisa que a uhum, gente deveria fazer é desburocratizar todas as entregas de alimento agroecológico do Brasil. isso aí, Zero imposto, uhum, zero imposto. Você produz agroecologicamente, zero imposto, porque a gente está para passar uma crise alimentar. Facilita as feiras. Assim, ó, vamos uhum, ter os produtos de origem animal nas feiras também. Pode entregar queijo, ovo, carne, uhum, leite. E nós vamos botar um caminhão aqui com, sei lá, com freezer, com frigorífico, para vocês poderem usar isso aqui. Cara, é muito uhum, mais barato fazer isso do sim, que ter que lidar com uma série de cadeias de supermercado transnacionais e tal. Então, assim, o caminho da pessoa ir para o campo, e para muita gente ela não vai bater numa propriedade rural, ela vai bater numa casa com quintal, vai bater numa pequena chácara, vai bater, né? E tudo uhum, bem. Mas o caminho dela ir para lá é ela já começar, aonde ela está, começar a conhecer a realidade das pessoas que já vivem daquele outro jeito. sim, Parar de romantizar. Meu amigo, quanto uhum. você ganha, quantas horas você trabalha. Aí o cara, a primeira coisa que muda, o cara vai falar assim: nossa, o seu alimento está muito barato, deixa eu te pagar melhor. Bem isso, acontece bastante vezes. É isso, entende? Então, assim, Uhum, um dos melhores caminhos é a gente começar assim, cara, de onde vem minha água? O que que eu tô uhum, botando para dentro do corpo, cara? Eu vou no supermercado e compro ali, achando que aquilo ali é confiável. Aquilo ali, cara, é uhum, o maior engano da nossa história, cara. A gente é completamente dependente do supermercado. Esses sim, dias um rapaz fez um vídeo, né, na internet, muito interessante, que ele pegou as frases que as pessoas falam sobre os animais de confinamento, que é uma monocultura, que é um ambiente insalubre, que são muitos animais no mesmo lugar, que as fontes de alimento vêm intoxicadas com agrotóxicos e com transgênicos. Ele pegou todas essas frases assim, né? Só que ele botou as frases e foi filmando ele andando dentro do supermercado. aí você fala isso, mas está comprando, né? Pô, Não, e a gente está vivendo igual os animais de confinamento. sim, sim, dentro ali, você está É, confinado, né? No mesmo é. sistema. Então, assim, eu acho que o jeito, cara, da gente começar a criar essa ida para o campo é a gente construir uma relação direta com as pessoas que já estão vivendo lá. E, Sim, de novo, não precisa ser só sobre produção primária, mas uhum, todo mundo tem que investir em subsistência. sim. Isso aí não tem escapatória. Todo mundo tem que ter um pouco do É. alimento, todo mundo tem que ter, sei lá, uns pezinhos de fruta, né? Isso aí não tem Ou escapatória. fazer parte do contexto, né? Também, por exemplo, a gente tem uma vizinha, vou dar uns exemplos bem reais, né? A gente tem uma vizinha aqui que faz cestaria. Ela faz uns cestos de bambu. Não é alimento, mas a gente monta o nosso alimento dentro dessa cesta. Então compôs o agrossistema, né? Assim, a gente tem a vizinha que trabalha com queijo de búfala. A gente não precisa produzir o queijo, porque já tem ela, é toda uma infraestrutura. Então a gente compra o queijo dela e às vezes faz até a troca, o nosso alface e tal, as nossas verduras vira uma moeda de troca. Então, conseguir ter essa visão, né? Tem gente da cidade que olha, nunca imaginou em trocar um produto por outro, né? Só vê o dinheiro como moeda de troca. A gente tem muitos potenciais, né? E esse potencial de troca, cara, ele traz uma resiliência incrível, né? Porque, por Sim, exemplo, se você tiver apertado ou ela tiver apertada, vocês não deixam de rodar a economia de vocês. não, é isso mesmo. Pode não ter dinheiro, mas a economia está rodando. Sim, Agora, se está sim. todo mundo dependente, meu amigo. E o Uhum, supermercado, ele não. O supermercado ele só quer lucro. Se ele sim. tiver uma ordem judicial de ser fechado,
ou se ele tiver Uhum. falido, ou se ele for proibido de abrir, tiver algum, sei lá, né, alguma crise sanitária, seja lá o que for, Uhum. cara, você não conhece o dono do supermercado. Você pode bater na porta do supermercado tanto que você quiser que não vai abrir. Que não vai abrir. Aqui o cara é capaz de te dar mais do que você pediu ainda. Ó. Leva isso aqui a mais que eu sei que você está precisando. Exato. E assim, e nesse momento de dificuldade, a gente tem o fortalecimento do tecido social. O cara passa a confiar mais em você, você passa a confiar mais nele, e a gente cria uma redundância que torna o dinheiro um pouco menos importante, que é fundamental para o nosso tempo. Aham. Então, de novo, né, no sentido da sua pergunta, a ida para o campo, ela precisa começar a praticar essas coisas antes do cara chegar. Porque a transição ela Ah, não é só geográfica. O cara tem que aprender sim, um monte de outras coisas, né? sim. Tem uma outra pergunta que eu tinha feito aqui que eu acho que já vai encaixar com essa mesmo. Daí você também, em muitos momentos do livro, você afirma assim que as pessoas que sonham em viver no campo, algumas usam esse sonho como uma fuga da cidade, né? Mas que isso pode ser um grande erro. E qual é a principal ilusão que as pessoas carregam quando decidem fazer esse êxodo urbano? Assim, não sei se ficou claro para você Sim, assim. Essa... de novo, as pessoas elas estão sendo violentadas nas cidades, elas têm, enfim, abuso de poder no trabalho, chefe chato, né? Enfim, às vezes transporte público ou trânsito, enfim, é muito estressante, é adoecedor, né? Sim. E aí as pessoas, elas, às vezes elas fazem as coisas no ímpeto e na dor, né? Uhum. Sem planejamento, sem saber, por exemplo, quanto que eu preciso para Vai. viver, sem saber desenhar uma propriedade. Compra a propriedade sem ter estudado desenho ecológico, é um dos erros principais, né? Porque é isso, você Sim. coloca a maior parte do seu dinheiro num lugar que talvez não seja propício para o que você quer fazer. Compra um Então, assim, terreno faciçu que vai exato, viver na sombra o resto da vida. exato, exatamente. Então, assim, essas questões, né, elas estão escondidas. Mas o grande engano, né, a grande desilusão dessas pessoas que saem na fuga é que elas acham que só a transição geográfica vai resolver tudo, e não resolve. Uhum. Você vai ter que lidar com economia do mesmo jeito, você vai ter que lidar com contabilidade do mesmo jeito, você vai ter que lidar com. E frequentemente as pessoas que nunca empreenderam na vida, quando elas precisam cuidar de uma propriedade, elas são os piores chefes delas mesmas. Uhum. Porque ela não consegue descansar, ela não consegue organizar o horário, ela não consegue fechar uma agenda e dizer amanhã eu retomo. Então Uhum. ela entra num processo de estafa violentíssimo. Isso Sim. as pessoas que não têm muita grana. As pessoas que saem na fuga e têm muita grana, elas começam a degradar as relações com outras pessoas. Sim. Montam em outras pessoas, acham que as pessoas devem favor porque ela paga bem. Sim. A pessoa tem uma soberba econômica, né? E É. essa pessoa, ela coloca um alvo nas costas. Que ela chega pagando tudo caro, contratando tudo, chega de carrão, chega tentando resolver Uhum. tudo no dinheiro. Talvez ela não vai quebrar financeiramente porque ela tem muita grana, Uhum. mas ela não vai conseguir se encaixar na engrenagem ou no organismo Sim. agrário, agrícola daquela região. Por quê? Porque as pessoas que vivem naquela região, elas têm trocas que são simétricas. Uhum. Você nunca ajuda uma pessoa de um jeito que ela nunca possa retribuir, porque você está roubando a dignidade dela. Isso. Né? E vice-versa. Então, assim, todo mundo se Uhum. ajuda, mas todo mundo se equilibra, né? Não pode Sim. ser demais. E às Sim. vezes, quando a pessoa sai na fuga, cara, ela chega fazendo muito barulho, construções Uhum. muito grandes, carros muito Uhum. chamativos, né? E ela, por incrível que pareça, ela não melhora o lugar, ela piora o lugar. E ela mesmo se isola, né? Acaba se isolando sem perceber. Que cara, o histórico, infelizmente, daquela região ali de Itacaré e Serra Grande, no sul da Bahia. Eu fui muito para lá quando eu era mais novo. Tá. Quando eu voltei da Austrália, eu fui lá, estava tudo gentrificado, favelado, um monte de gente que veio de outros lugares com uma vida que fez a transição geográfica, mas não fez uma transição cultural, não fez uma transição de cosmovisão, Ecológico. nada. O Uhum. cara, ele só botou uma casa supostamente ecológica numa área. Quem mantém a propriedade é sempre gente preta, pobre e parda, e ele compra Uhum. no melhor supermercado da cidade, e aí ele tem uma fossa ecológica e faz uma captação de água de chuva e acha que está fazendo muito.
E no Instagram fica lindo. Mara... No Instagram. Exatamente. Exatamente, né? A questão da aparência. Então, assim, quem sai fugindo costuma levar os problemas junto, né? Sim. Às vezes a pessoa reproduz a lógica da cidade no campo, reproduz uma lógica de trabalho, reproduz uma lógica econômica, né? E quem sai planejando, essa pessoa, pelo menos na minha visão, né? As pessoas que trabalham comigo, que eu consigo tocar, né? Elas vão sonhando uma outra vida e vão materializando essa vida ao longo do caminho. Uhum. Uma pessoa chega num lugar sabendo ser amigo dos outros, chega num lugar perguntando como é que ela pode ser útil, né? Como é que eu Sim, posso servir a minha região, né? sim. Então, assim, tem essa diferença, ela é muito marcante. Algumas pessoas que saem fugindo conseguem fazer essa transição depois, Uhum. mas algumas quebram, né? Algumas Sim, são rejeitadas nos lugares onde elas vão, ou sim. conseguem fazer a geográfica, mas É. vivem isolados, igual você falou, porque tipo, não consegue se conectar. Não se conecta, fica separado. E nem entende porque não é convidado para uma festa, não é convidado para a festinha do bairro, porque ele mesmo criou esse isolamento, né? Tem um lance do que você falou, né? Do pessoal que acha que sabe as coisas. Então, tem um momento que eu falo um pouco especificamente para o neo-rural, né? O novo rural e tal. Tem gente que tem feito uma distinção semântica, um pouco acadêmica, mas ela é interessante. Tem o pessoal que fala do neo-rural e tem o pessoal que fala dos novos campesinos, né? Uhum. E o pessoal tem feito uma distinção no sentido de que o neo-rural muitas vezes não abandona o neoliberalismo e Uhum. que os novos campesinos vão para uma vida de campesino, né? É um pouco diferente. Uhum. Mas, Bem eu, o, diferente. mas o comentário que eu faço para essas pessoas, né, dos novos rurais, Uhum. você não tem o direito de chegar no lugar que tem, talvez, sei lá, que é seguro, que é calmo. Aquele lugar funciona daquele jeito porque as pessoas que moram ali, elas têm um certo conservadorismo naquela região. Então, aí você chega ali e quer dizer quer criticar o vizinho que talvez use um Roundup, quer criticar o outro, né? Chega fazendo barulho. Uhum. Só que assim, a pessoa vem com o dinheiro da cidade para ir para o campo e está criticando o cara que vive do campo. Uhum. Então, assim, aquilo cria uma inimizade incrível, né? Assim, Sim. assim, é surreal, assim, as inimizades, né? Então, no livro eu falo, olha, você chega, se você quer mostrar para as pessoas uma maneira de funcionar no campo que tem ética ecológica, primeiro você aprende a se viabilizar a partir dela, depois que você tiver viável com ética ecológica, Você aí você convida não ela para. convida ela para uma farra, não convida ela para ensinar ela nada, não. Só É, convida ela para vir comer e tal, e isso. conversar, que ela vai ver. Ela vai ver. Ela vai ver e ela escolhe o que ela quer, o que ela não É. quer, e, né? Uhum. A gente vê muito isso assim aqui, porque a gente tem esse processo agroecológico no sítio e algumas pessoas passaram com a gente para trabalhar aqui com a gente tudo. O quanto a pessoa aprende mais quando você só dá o exemplo, você não precisa ficar ensinando, ó, vai, não, você faz, você demonstra, ó, viu o que funciona? Várias coisas incrédulas, você fica, nossa, mas vai funcionar isso? E hoje olha e fala, nossa, sua área tá linda, e fala para outras pessoas virem visitar e conhecer os processos agroecológicos, né? Eu vejo que, assim, ó, as mães e algumas pessoas têm uma sensibilidade muito grande quando a gente conversa a partir desse zelo pela nutrição e pela pureza do alimento. Você Sim. não precisa falar de agroecologia. Você precisa dizer, cara, eu quero comer o Uhum. alimento mais saboroso e mais saudável. Eu quero o alimento mais saudável possível para o meu filho. A pessoa que Uhum. estava ali usando ela falou assim, opa, mas espera aí, como assim? Não, porque né, enfim, esses produtos aqui, eles trazem problema, o alimento não fica tão nutritivo, fica com residual de químico, faz mal para a saúde e tal. A pessoa olha e Uhum. fala, putz, aí ela mesma vai perguntar, pô, mas como é que faz para usar? O que que eu posso usar no lugar disso? Uhum. Ela mesmo começa a pensar como é que Vai ela. querer procurar. É. E Uhum. essa humildade, muitas vezes, enfim, não é sempre, claro, não posso generalizar, mas muita gente que vai para o campo vem com um discurso agroecológico e agroflorestal como se tivesse solução para tudo, só que ele nunca viveu aquelas soluções. Sim. Ah, mas por que que você não planta em agrofloresta?
Aí o cara vai dizer pra você, por que que você não planta lá? Depois você me fala, Uhum. né? Ah, Sim. pô, mas por que que você não faz compostagem em vez de comprar a cama de frango? Uhum. Aí o cara, né? Tem um, eu não coloquei essa história no livro, mas o meu pai era um cara muito, meu pai era muito gaiato, né? Mas era um cara que tinha umas dificuldades na vida dele. E ele, uma época ele trabalhou ele era, enfim, ele trabalhava lá num órgão público, né? E lá no órgão público tinha um amigo dele, que era um cara já antigo e tal, que trabalhava na Copa e servia café pra galera, aquele negócio todo e tal. E o cara tinha perdido um braço, no meio do antebraço, assim, ó. E ele usava, cara, o relógio no cotoco do antebraço, né? E meu pai ficava grilado com aquele negócio. Eu lembro que meu pai ficou um tempo assim, pô, mas não tem porque o cara usa aquele relógio, porque chama atenção pro cotoco, né? Porque o cara não bota Sim. o relógio no outro lado, né? Uhum. Só que, pô, imagina, isso aí já tem sei lá, uns 30, 40 anos, né? E aí um Uhum. dia meu pai não se segurou e falou assim, ô, seu Chico, por que que você não bota o relógio do outro lado, né? Porque fica chamando atenção pro braço e tal. Aí o cara falou assim, seu Luiz, e a sua mãe vai lá em casa dar corda pra mim? O cara só tinha uma mão, então o relógio tinha que Ele ficar só dá desse. corda com aquela mão. Então, assim, A gente quer interiorizar os problemas dos outros e, não, e nem imagina o quão profundo é, né? não sabe o que que o cara tá passando, sacou? Ah, por que que você Sim, usa cama de frango? Fala, você vai vir fazer a compostagem pra mim? sim, sim, Né? Por que que você. Então, assim, é isso. O pessoal chega questionando muito, mas a educação que melhor funciona é essa do exemplo, que é o sim, que vocês fazem aí, né? Olha, sim. aqui a gente faz assim, porque a gente gosta de comer um alimento puro e nutritivo, Uhum. porque eu não gosto de usar veneno. Aqui a gente come assim. Aí o cara vai Uhum. passar, vai achar estranho, vai achar, pô, esse negócio é meio difícil, tal, pô, mais fácil bater um mata-mata ali e tal. Aí ele fica uma, duas estações e fala assim: quer saber, bicho, isso é muito mais saudável, eu quero fazer desse jeito aí também. É. Uma coisa que eu achei interessante, assim, você falando de exemplos, tudo, o seu livro cita muito, né, assim, a literatura, e é legal isso, que você amplifica. Então, o seu livro, eu vejo, assim, que eu fiz a transição, né, eu sei o que eu passei, o que eu tô passando, a transição, ela é contínua, ela não é um momento único, ela é todo um processo, e como esse aparato do livro seu pode ajudar, e tanto as referências. Então, assim, aqui comentando um pouco que eu vejo que o seu livro é uma ferramenta ótima para essa transição e que ela abre a cabeça para estudar outras referências, né? Então, assim, queria deixar essa minha fala, que o seu livro é importante para essa transição e que ela pode vir amparada por uma consultoria também, né? Que você dá, eu dou, a gente tem esse viés da consultoria da transição, né? Então, queria deixar assim claro que o livro, ele, para quem procura essa transição, ele é muito importante essa leitura, porque ela está amparada em todas as leituras necessárias, como você falou, da agroecologia, da permacultura, a linha-chave que no Brasil quase ninguém fala, e é uma ferramenta incrível. Você que me introduziu a linha-chave a partir dos seus vídeos no YouTube que eu conheci e fui, aprofundei meus estudos, assim, então tenho essa gratidão a ti também por esse conhecimento maior. Queria deixar registrado esse relato também. Poxa, massa, cara. Então, tivemos um cuidado, né, de revisão bibliográfica, de sistematização da bibliografia, e assim, eu tenho me dedicado um tanto a promover livros, daí um pouco também o lance de escrever um livro e soltar um livro, né? É, eu estudei muito fora, a minha formação, né, com essa questão agrária é toda fora do Brasil. Porque eu vivia fora, né? Assim, eu tive a minha infância com meu avô, que plantou a semente ali, e depois eu tive que, enfim, estudar, e aí eu estava fora. Cara, a gente lê muito pouco. A gente lê muito pouco e a gente precisa ler muito mais, sabe? Uhum, E tem uma frase do Salatin que ele fala que é bem impactante, né? Ele fala assim: você quer conhecer a qualidade do seu alimento? Olha o tipo de livro que tem na prateleira do seu produtor. uhum. Cara, se a gente for olhar isso no Brasil, a gente está lascado. Mal, mal vai ter uma Bíblia.
Aí esse eu posso me gabar, que minha biblioteca é bonita. Então, mas é isso, a gente. E o que você falou também, assim, a gente precisa valorizar a biblioteca Sim, e a gente precisa valorizar o profissional. Que aí é uma sim, outra coisa sim, que a gente tem no Brasil, né? Tem um vídeo muito famoso, né, do Pedro Cardoso, que ele fala: o Brasil, o pessoal valoriza objetos e bens materiais, mas não valoriza o serviço. uhum, Aí, assim, o cara vai fazer uma transição. Ninguém está comprando terra hoje por menos de 200, 250 mil reais. Às vezes é muito mais do que isso. Uma uhum, casa, o cara, se ele conseguir um milagre, ele consegue fazer o metro quadrado por 1.500 reais. Então, uma casa de 100 metros quadrados vai ter no mínimo 150 mil reais. isso. Né? Então, você vai botando as coisas em cima. Aí, na hora de pagar uma consultoria, para ele errar menos, para ele economizar, para ele ter um plano estratégico de ação, para ele saber o que que coloca aonde, por quê, quando, como, às vezes o cara não quer pagar a consultoria. Nem 1% desse valor total. Aí quebra a cara. Quebra a cara. Quebra a Isso. cara. Daí depois tem um prejuízo. Eu tô sentindo isso. Você passa o orçamento para as pessoas somem e você fala, meu, você não tá entendendo. Esse valor aqui é para você economizar daqui um mês, daqui um ano e para o resto da vida. É isso. Aí o É... cara vai colocar a casa no lugar errado, coloca a estrada no lugar errado, Uhum. começa com um sistema de produção sem pensar beneficiamento, sem pensar venda direta, sem nunca ter trabalhado com aquilo. Aí é uma Sim. bola de neve e tal, daqui a pouco é divórcio, o filho não quer ficar, não dá conta mais, daqui a pouco tá tendo que vender, tem que ir embora, porque gastou o dinheiro todo e não está funcionando. Então, Uhum. assim, tem gente que consegue sem um apoio profissional. Tudo bem, né? Cada um tem o seu caminho, Sim. ok. Mas, assim, a falta de leitura e a falta da valorização do profissional tem levado muita gente a fazer planejamentos de ida para o campo que são monoculturais. A pessoa tem uma. Igual o tapa-olho do cavalo de charrete. Uhum. A pessoa vê muito fechado, né? Infelizmente, quando essa pessoa vai procurar ajuda, ela tenta de novo escapar de alguns profissionais. Aí ela vai na ajuda pública. E aí alguns colegas talvez vão ficar chateados aqui comigo, mas assim, raramente você vai ter uma ajuda para buscar um sucesso integral a partir dos departamentos de extensão. Uhum. Você bateu no Porque os departamento caras de são muito extensão. especialistas, né? Eles se especializaram demais. O cara da batata é batata. Ele não entende que a casa tem que ter uma água, uma sombra, o vento cruzando a casa. Ele não fez esse estudo. Ele se especializou naquilo, né? E aí você vê as pessoas ficando sofridas, né? Você trouxe o negócio do aspecto solar. Eu estou num morro aqui no Rio Grande do Sul. Os meus vizinhos, eles são conterrâneos dos seus ancestrais, eles são poloneses. E estão lá há uns 115 anos. Cara, eles são muito bacana, bicho. Os caras sabem fazer de tudo. Eles sabem fazer de tudo. Eles funcionam no pacote químico, porque, né, enfim, vem aí o departamento de extensão, vem ali influenciando e tal, enfim, Sim. funciona no pacote químico. Mas, bicho, os caras sabem plantar, sabem colher, sabem beneficiar, sabem construir, se vira, sabe domar um boi para fazer um carro de boi, sabe domar um cavalo para puxar uma charrete, sabe buscar tora de lenha com boi ou com cavalo. Uhum. Cara, os caras são, assim, muito multifuncionais. Uhum. Mas é a última família que tem filhos ali que talvez fiquem no morro, porque o morro é todo virado para o sul. Tá. Tudo escuro. Aí você vê, Escuro. você olha para o outro lado do vale, eu estou no começo do vale do Rio dos Sinos. Você olha para o outro lado, aonde eu estou, 3:30 da tarde, agora no inverno o sol já sumiu, e você olha do outro lado ainda tem sol. Aí tem uma diferença. Quando você olha para o outro lado, tem um número muito maior de chácaras e sítios que funcionam. Tá. E o nosso lado, a mata está voltando e as pessoas não dão conta. Uhum. E as pessoas vão vendendo, um compra e não consegue, vende de novo. O outro Uhum. fraciona, vende duas, três chácaras, o cara vem final de semana para tomar uma cachaça, mas aí não consegue, vende de novo. E é isso, né? E assim, Sim. uma coisa básica: se você perguntar para o corretor, ele vai te dizer que aquele sítio tem uma vista maravilhosa, compra que você vai investir em turismo. Mas se você trabalhar com alguém que sabe dar uma avaliada, vai dizer assim: você quer trabalhar com o que aqui? Isso aqui vai ser frio, É. isso aqui vai ser Uhum. difícil, isso aqui Uhum. não é bom para produção, mesmo para Uhum. turismo tem desafios porque vai ficar frio, você vai precisar lidar Uhum. com as edificações. Então, assim, o pessoal não paga o profissional, vai no papo do corretor imobiliário, cara, e toma preju direto. Outro que eu vejo Sim. constante aqui no sul do Brasil, que eu não sei se é muito comum em São Paulo, mas aqui é muito comum.
os caras fracionam a propriedade porque o avô morreu, o pai morreu, e ao invés de planejar uma estrada, para não ter que fazer estrada, os caras fracionam a propriedade bem fininha para todo mundo ter acesso à estrada principal. Uhum. Aí você tem Já propriedade que vi tem isso, sim. 50 metros de frente, cara. Uhum. Aí você vai botar um quebra-vento de um lado e um quebra-vento do outro, você vai ficar com 25 metros da Acabou, propriedade. Acabou, acabou com a propriedade. né? Sim. Então, são coisas muito óbvias que as pessoas não pensam, não valorizam o profissional. Às vezes você vai pagar uma consultoria para um cara, seja lá quem for, pode não ser eu, pode não ser você, mas vai pagar uma Sim. consultoria. Vai pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil que seja. Uhum. Cara, se você não comprou uma propriedade de 300, 500 mil para cima por causa daquela consultoria, você não gastou dinheiro, não, você deixou de gastar. Deixou de gastar, com certeza. Porque se você compra errado, vai ser muito mais caro. Muito, muito mais caro. Pode Então, acabar com a vida com essa transição, né? A pessoa pode voltar para a cidade por causa de uma falta dessa consultoria, desse apoio, né? uma outra coisa que eu coloco, Juliano, no livro, que está ligado com isso que a gente está conversando, que é o seguinte, a falência afetiva. Muita gente, às vezes, não tem uma falência econômica, mas tem outros tipos de falência. O divórcio, por exemplo, é uma delas. Tem muita gente que separa, Sim, porque a vida sim, fica muito estressante e sim, aí acaba separando. sim, sim. É bem É, puxado isso. acontece mesmo, sim. É bem puxado. E deixa eu ver aqui, eu acho que eu tinha feito uma Se, pergunta para finalizar aqui. e enquanto você procura, Juliano, Aham, deixa eu te perguntar uma coisa assim. aham. Tendo lido o livro, né, a gente, enfim, bateu o papo todo sobre isso, mas assim, o que que te marca assim no livro com relação a essa missão do livro de ajudar as pessoas a fazer um caminho seguro do campo? Ó, Eurico, eu acho que o mais é isso, é compreender todos os aspectos que uma unidade agrícola, dizer assim, ou até. É porque a unidade agrícola a gente pode pensar tanto como o sítio, como a comunidade, como o bairro. Então, é entender todas essas grandezas e todos os componentes e que a pessoa tem que estar ciente que ela vai ter que saber fazer um pouquinho de cada coisa, senão alguém vai ter que fazer para ela, assim. Eu estava até procurando uma frase aqui que você coloca, você tem que saber fazer um pouquinho de... É até a cópia de um texto de alguém, assim. Você tem que saber fazer... Até o cheque especial lá estava no meio do texto. Você tem que saber costurar, você tem que saber limpar um bicho, você tem que cuidar do bicho, a pessoa tem que ter esse gosto por aprender essas coisas, pelo menos para ela saber direcionar até o próprio funcionário dela. Ó, eu quero que você faça assim. E ela ter essa autonomia de escolhas, né? Então, acho que isso que faz Essa, bastante diferença. essa citação termina assim: especialização é para insetos. Isso, especialização é para insetos. E é uma coisa que eu levo muito para mim. Eu não sou, eu creio não ser especialista em nada, mas, meu, um cano furado lá, eu já pego a borracha e sei arrumar. Se eu não tiver É, a cordinha para amarrar, a gente amarra com arame. E você é, é saber isso. lidar com tudo, assim. É isso, cara. O campo é É isso. trazer essa abertura para a pessoa. Acho que você levar essa ideia para a pessoa que está fazendo então é muito importante. Meu querido, é isso. Você achou aí a pergunta? Se não tiver achado, a gente vai para finalmente. Sim, achei, tá aqui organizada. É até um resumo, né? É uma coisa assim. Se você pudesse resumir a principal mensagem desse livro para alguém que nunca pensou em deixar a cidade, mas sente que o modelo de vida atual está cada vez mais insustentável, qual seria esse convite? Juliano, o convite do livro, ele passa por duas coisas. A primeira é a gente retomar o nosso lugar de animal que melhora o lugar onde vive. Uhum, A gente não consegue fazer isso nas cidades, né? uhum, Então a gente tem um papel na sucessão ecológica, a gente precisa melhorar os lugares. Os lugares onde o ser humano funciona bem aportam cada vez mais vida, né? Então esse é um convite. E o outro convite tem a ver com o papo que a gente vem levando aqui, né? É um convite para a gente pensar um sucesso integral. uhum, O sucesso de carreira, que faz a pessoa ter talvez uma situação financeira um pouco melhor para tentar resolver tudo com ela, ou em alguns casos, né? A pessoa trabalha e nunca tem dinheiro suficiente para resolver as coisas, né? São parte do mesmo problema. A gente precisa de aprender a conseguir sonhar
e medir e se aprimorar para ter um sucesso integral. Não adianta você ser um cara super renomado na ecologia e não ter amigos, não ter uma família, não ter filhos que querem estar do seu lado. Não Uhum. adianta você ser uma pessoa cheia de grana, mas que detona tudo que você, né, as relações são degradadas, o lugar é degradado, não tem sensibilidade com o território. Então, o livro tem esse convite que é duplo, né, da gente se tornar mais generalista, cuidar mais das coisas Uhum. que têm a ver com a nossa vida, e recuperar, nesse processo de ser mais generalista, recuperar a nossa função de conseguir melhorar os lugares, as relações aonde a gente vive, né? Então, Uhum. o livro é um convite para a gente retomar esse espaço que ele é mais possível, ele não é impossível nos centros Sim, urbanos, mas ele é muito mais possível nas pequenas cidades, nas áreas periurbanas e nas áreas rurais, né? sim, É o convite que fica aí do legal. livro. Eu também É, convido eles, o seu público, o meu público, a vir ao campo, né? Porque a gente acho que consegue ter essa vivência da vida real mesmo e sentir, levar uma carga de experiência para os nossos filhos, para todos, da vivência real da vida, né? De ter esses sentimentos com a natureza, com o contexto de todos os. De entender o alimento que nos nutre, né? E tudo mais. Essas visitas, Juliana, são importantes porque as pessoas da cidade elas estão achando que você fazer uma visita no campo é você alugar uma casa numa plataforma dessa aí e tomar um banho com É, o furô na varanda. é, E isso não te faz conhecer o campo, né? Precisa de não, convívio. Então, assim, visita, né, a sua propriedade aí, passa um tempo com você, vai visitando uhum, outros lugares. Procura, inclusive, talvez estagiar. Procura uhum, trabalhar num lugar. Não sim, visitar só para ver. Procura trabalhar, sim, né? é, Para ver, porque assim, para muita gente a produção rural é viável, mas tem gente que não tem vocação para isso. Essas é. pessoas têm que ter uma horta pequena, um pomarzinho pequeno e trabalhar com outra coisa. Ou ela ser a contadora do produtor rural, ou ela ser o eletricista do bairro, ou o pedreiro. Então, assim, só tem que entender que tem que sair desses centros urbanos que eles estão colapsando, né? Que a gente tem que criar esses novos modos de vida extensivos, assim, né? É isso. Meu velho, muito obrigado. Faço votos Valeu. que a sua audiência aí conheça o livro, né? Por meio do seu Sim, olhar. Eu vou deixar aqui um link do pedido antecipado do livro. Deve estar saindo em 30 dias, mais ou menos, deve estar saindo da gráfica. legal. A gente vai fazer um lançamento em Campinas, então a gente tem uma oportunidade de se encontrar em São Paulo. E Uhum. vão ter também em outros lugares do Brasil. Quem tiver interesse em ajudar, em se envolver aí com esse lançamento, por favor, entre em contato. Juliano, brigadão, meu velho. Valeu, Gente, Eurico. se inscrevam no canal, peçam o livro, divulguem, compartilhem. A gente vai soltar também os trechos da conversa para vocês nas outras redes e a gente conta com a ajuda de todo mundo para fazer o livro chegar para um número maior de pessoas. Obrigadão. Abraço.